A paz do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar com você um texto das Escrituras que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. De lá, vamos extrair a mensagem cujo título é: Você não está sozinho. Eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Você sabe por que Jesus chorou? Logo após a introdução do nosso canal, eu lhe trarei a resposta. Todavia, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, dê o seu like. Caso você não goste, dê o seu dislike, mas não deixe de participar. Você não está sozinho. O Evangelho de João, capítulo 11, nos conta a história de Jesus, quando estava na Judéia e recebeu uma notícia de que seu amigo Lázaro, que morava em Betânia, estava enfermo, estava doente. Consequentemente, suas irmãs, Marta e Maria, queriam que ele viesse imediatamente para que o curasse da sua enfermidade. Mas Jesus demorou alguns dias no local em que ele estava. E quando Jesus vai a Betânia, quando Jesus chega àquela cidade, Lázaro já está enterrado já faz 4 dias. A sua enfermidade se agravou. Jesus, para elas, chegou na hora errada. Jesus começa a conversar com elas, começa a ver como elas estavam reagindo. E Marta o abordou, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, vem Maria. Maria também fala a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus começa a conversar com aquela família. E naquela ocasião, Jesus então fala o que está nesses versículos que vou ler agora. Versículos 33 a 35. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Os versículos a seguir, 36 e 37, contam-nos a reação daquelas pessoas que estavam assistindo a este episódio. Elas olharam para Jesus chorando e disseram: Olha, vede como ele o amava, como Jesus amava Lázaro, como ele amava o seu amigo. As pessoas do lado de fora, e lendo esse texto, Maria estava chorando, os judeus chorando, e Jesus então se move em seu espírito, e então Jesus, ele começa a chorar. Parece uma reação natural, uma reação apenas de comoção, mas eu quero te falar uma coisa importantíssima. Olhando na língua portuguesa, o versículo 33 e o versículo 35 não tem diferenças na língua portuguesa entre chorar e chorar. São os dois verbos que representam a mesma coisa, ou melhor, é um verbo só. Na língua portuguesa, o verbo chorar, o ato de chorar. Mas tem um detalhe curioso. Quando olhamos na língua original, no grego em que foi escrito o Novo Testamento, o ato de chorar de Maria usa um verbo. O ato de chorar de Jesus é usado outro verbo. Ou seja, Jesus chorou, mas chorou diferente de Maria. Interessante isso. E eu quero explicar para você estes dois verbos agora. No versículo 33, para representar o choro de Maria, foi utilizado o verbo kleo, que significa chorar, lamentar.
Este verbo geralmente é associado a um sentimento profundo, geralmente de remorso, de arrependimento. Geralmente há associado a ele um arrependimento por algo errado que alguém fez. Neste sentimento, há também o sentimento real e autêntico de Maria, que ela está chorando por um irmão. E quanto aos judeus que estavam chorando? Eles geralmente poderiam estar atribuídos a esse lamentar, lamentando pela situação. Só que tem um detalhe muito interessante. Neste verbo, ele está associado à culpa, a pecado, está associado a algo que a pessoa de fato se arrepende. Talvez Maria estivesse ali com o coração muito pesado, a perda de um irmão, a perda de um ente querido. Os judeus talvez estivessem lamentando por não terem valorizado a vida de Lázaro. Mas, para denotar o choro de Jesus, foi utilizado o verbo dakrio, utilizado uma única vez no Novo Testamento, para denotar a expressão de Jesus, para denotar o sentimento de Jesus. E aqui Jesus, este verbo significa chorar, derramar-se em lágrimas. No grego moderno significa a pessoa ficar vermelho de tanto chorar. Jesus estava, como diz, explodindo em lágrimas. Mas veja, este chorar de Jesus não está associado à culpa. Este chorar de Jesus não está associado a remorso, não está associado a pecado, e sim a um outro sentimento que só tem no nosso Senhor e que Ele quer compartilhar conosco, o sentimento de compaixão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos ama, como Jesus considera as nossas vidas, ao ponto de dar a sua vida por nós. O choro de Jesus é um choro daquele que se compadece, daquele que tem um amor tão profundo, ao ponto de sentir o que estamos sentindo. Por isso você não está sozinho. O Senhor Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele consegue sentir a tua dor. Ele sabe o que é isso. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Mas, todavia, ele não deixa de apresentar Jesus como verdadeiramente humano. Um Jesus que sente a tua dor, que sente o teu sofrimento. Ele sabe exatamente o que você está passando. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus, Ele pode se compadecer de você. Ele, como nós, Ele foi tentado. E Ele sabe como vencer. E Ele quer te dar essa condição hoje. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o teu sofrimento. E Ele quer te ajudar. Ele se compadece de você. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está olhando para nós. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, morreu por nós, deu a sua vida por nós. Jesus sentiu a dor de Maria. Jesus sentiu a dor de Marta. Jesus sente a sua dor. Também está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito que eu e você precisamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Mas quando eles estiverem chorando, também devemos chorar com eles. Mas quem foi o nosso maior exemplo? Jesus. Jesus sentiu a dor de Maria. Jesus sentiu a dor de Marta. Jesus, Ele sente a tua dor. E Ele nos deu exemplo. Então hoje, nós precisamos usar de misericórdia para com os nossos irmãos. Nós precisamos fazer como Ele fez. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento que Jesus nos deixou. No Sermão do Monte, Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Apocalipse 21, versículo 4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Jesus se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco. As lágrimas de Jesus revelam sua humanidade, sua compaixão, seu amor. A mentalidade grega, a característica fundamental de Deus era a apatia, ou seja, a incapacidade de sentir qualquer tipo de emoção. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, não é assim. Os gregos pensavam que Deus era um ser solitário,
sem paixão, sem compaixão. O choro de Jesus foi uma espécie de quebra de paradigma na crença daqueles gregos acerca de Deus, de como eles pensavam sobre Deus. Jesus se importa com você, se importa com a sua dor. Ele não é o Deus distante dos deístas, não. Nem o Deus impessoal dos panteístas, não. Não é o Deus fatalista dos estoicos, também não. Nem mesmo o Deus ingênuo, super bonzinho dos epicureus. Ele não é o Deus morto, que continua pregado numa cruz. Não, ele ressuscitou. Nem o Deus legalista, como aquele xerife cósmico, fiscalizando as obras dos homens, como era o entendimento dos fariseus. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que chora com você, aquele que sofre com você, que se importa com você, que se identifica com você em sua dor. Ele é o Deus que chora, que sofre, que trata a nossa dor. Jesus sabe qual é a dor do sem-teto, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis dele, ele estava só. Foi deixado só lá no Getsemane, quando ele estava orando. Foi deixado só lá na cruz do Calvário. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, pois ele foi caçado por Herodes quando criança, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue para ser morto pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, pois ele foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, pois ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois ele tomou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição e a vida. Aquele que enxuga as nossas lágrimas chora conosco. Jesus não apenas está presente com você no seu sofrimento, mas também ele se compadece de você. Jesus chorou em público, diante de uma multidão, condoendo-se daquela família enlutada. Ele chegou ao ponto de descer ao Hades, às partes mais baixas da terra, ao mundo invisível dos mortos, para se identificar conosco. Veja até que ponto Deus chega para revelar o seu grande amor para conosco, que somos pecadores. Confie em Jesus Cristo, nosso Salvador, porque você não está sozinho. E além disso, além de estar ao teu lado, Ele ainda sente a tua dor. Que Deus abençoe a sua vida. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo